Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre reino Monera. Bom, esse reino, hoje em dia, ele também é dividido em domínio, tá? No antigo reino Monera, que era como era classificado, principalmente de forma didática, que até hoje os professores eles buscam estudar dessa forma, como reino ainda, mas por facilidade didática, tá? Aí no reino Monera a gente tem as bactérias e as árqueas, tá? Incluído nesse reino. Só que agora outros autores eles classificam como domínio. Aí a gente tem o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária, tá? Mas a gente vai continuar estudando como reino Monera. Aí nessa aula eu vou falar a vocês tanto de bactérias quanto de árqueas, certo? Então, quais são as características principais das bactérias? Elas são micro-organismos, né, unicelulares, certo? São bem pequenininhas e unicelulares. São procariontes. Os representantes dos procariontes são bactérias. Medem cerca de 0,2 a 1,5 nanômetros de comprimento, sendo em média de 10 vezes menor até que uma célula eucarionte, né? Tão pequena que é. Por isso que ela consegue infectar. Então, podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos, até em locais de altas pressões, locais extremos, a gente pode encontrar bactérias. Então, aqui na nossa mão pode estar cheio de bactérias, entre as nossas unhas, no ar que a gente respira, tudo pode ter bactérias, certo? Então, por isso que a gente tem todo um cuidado em higiene e tal, e o nosso organismo mesmo trata de nos defender diariamente contra as bactérias. Elas podem ser autotróficas, que no caso elas produzem seu próprio alimento, ou heterotróficas, né, que vão buscar esse alimento. Algumas são causadoras de doenças. Depois a gente vai ter uma aula só sobre doenças de bactérias. Aí eu vou explicar a vocês algumas doenças que são causadas por bactérias. Possui grande importância, tanto ecológica quanto econômica, tá? Então, qual é a forma das bactérias? A gente tem o coccus, certo? Que é mais comum. O diplococcus, o streptococcus, é aquele que causa muita inflamação na garganta. O esporo bacteriano também, que pode causar, como o Clostridium tetano, é causado por esporos bacterianos. Bactérias flageladas, o Staphylococcus, que a gente tem aí o Staphylococcus aureus, que é um dos principais estafilococos que podem ser causadores daquelas bactérias que comem carne, certo? Porque afinal aquelas bactérias que comem carne é um conjunto na associação de outras bactérias. Mas o Staphylococcus, o aureus, ele é um dos principais componentes dessa estrutura aí de bactérias que podem causar a necrose, que a gente chama de bactérias comedoras de carne, tá? Junto com os cocos, que também eles formam pus e se alimentam, por conta da infecção, eles se alimentam do tecido humano ou animal, tecido animal. Vibriões, o mais conhecido, ele tem forma de vírgula, é o vibrião colérico, certo? Que dá a cólera. Os bacilos, aí a gente tem os nossos lactobacilos, né? Que são do bem, que a gente pode dizer, fazem parte da nossa flora intestinal. Os espirilos. Então, ela tem vários esses formatos, tá? Os streptococcus, eles parecem um colarzinho de pérolas, né? Que causa doença, certo? Então aqui eu coloquei desse lado, no lado aqui esquerdo, de um lado eu coloquei a forma de como é mais ou menos a bactéria, e desse outro lado eu coloquei uma foto, né, de micografia delas. Então eu tenho coccus, os diplococos, os streptococcus, os staphylococcus, certo? Tem algumas imagens aqui. Então essas são as formas das bactérias, certo?
estrutura de uma bactéria. Então, a célula da bactéria, ela é bem simples, é uma célula procarionte. O que é que tem numa célula procarionte? Ela tem o material genético dela livre no citoplasma, certo? E a membrana, ribossomos, aí algumas vão ter fímbrias e flagelo, mas é uma célula de estrutura simples. Então, a célula da bactéria, ela é formada basicamente por material genético, que vai estar livre lá no citoplasma, ribossomos, membrana plasmática, parede celular e, em alguns casos, cápsula, que é uma proteção a mais. Essa parede celular não é a mesma da planta, tá? Ela é rica em proteína. A parede celular da planta, ela é rica em celulose. O material genético, como eu falei, ele vai ficar disperso no citoplasma e é constituído também por uma molécula circular, que a gente chama de nucleóide, tá? Vai ter algumas bactérias, elas podem ter um DNA circular extra, que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio, ele tem a função de dar resistência à bactéria. São eles os responsáveis, por exemplo, pela resistência a antibióticos, certo? É por eles que as bactérias têm essa resistência, conseguem sobreviver a certos tipos de antibiótico e assim ter a sua resistência, formar as superbactérias. Então, eles estão espalhados no citoplasma, diversos ribossomos que vão produzir, os ribossomos têm a função de produzir proteínas e vão estar lá livres no citoplasma. Possuem flagelos, que têm a função da locomoção, as fímbrias, que têm a função de adesão ou troca de DNA. Então, a gente vai ver aí na parte da reprodução, que tem bactérias que se unem uma com a outra através de fímbrias, como se fosse um fiozinho de cabelo que conecta uma com a outra, e aí elas trocam material genético, o que possibilita a troca de resistência, faz com que elas fiquem mais resistentes, tá certo? A parede bacteriana ou membrana plasmática, que protege a célula contra a entrada de água por osmose, ela é mais resistente justamente para que essa membrana ela não se rompa com a entrada de água, não faça com que a bactéria estoure. Em algumas bactérias ainda pode ter uma camada externa de cápsula, que é uma proteção extra também para elas, que vai defender contra bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, e também que elas sejam fagocitadas, né, ajudando ela a se fixar no hospedeiro. Então, aqui está a estrutura. Eu tenho uma célula procarionte, certo? Citoplasma, esses pontinhos aqui, os ribossomos. Esse DNA extra aqui, o plasmídio, que vai dar a proteção extra para a bactéria, mas ele também serve para biotecnologia, certo? Para a gente fazer, duplicar, por exemplo, algum DNA, algum gene que tem interesse, né? Além de dar resistência à bactéria, ele também é utilizado na engenharia genética. A gente tem a cápsula, a fímbria, certo? O citoplasma, os flagelos. Bom, metabolismo bacteriano, como é que a bactéria, né, se nutre. Então, a gente vai ter bactérias fotoautotróficas, que são bactérias capazes de produzir o seu próprio alimento pela fotossíntese, usando gás carbônico e a luz como fonte de energia. Isso aí, no caso, são as cianobactérias, que antigamente a gente chamava também de algas azuis. Bactérias fotoheterotróficas, que utilizam apenas a luz como fonte de energia, mas não são capazes de sintetizar seu próprio alimento, tá? Então, elas têm que absorver do meio, certo? Temos bactérias quimioautotróficas, que usam como fonte de energia as reações de oxidação de compostos inorgânicos. Aí elas fazem quimiossíntese para produzir seu próprio alimento. Então, elas pertencem ao grupo de Nitrobacter, nitrosomonas, e elas participam do ciclo do nitrogênio, tá? Então, a importância ecológica aí. Participam desse ciclo do nitrogênio.
nitrogênio, ciclo biogeoquímico. Bactérias quimioterotróficas, que são as fontes de energia também de carbono, são usadas por moléculas orgânicas que absorvem através do alimento. Aí nesse grupo a gente tem as saprofágicas, aquelas que se alimentam de restos, né, de seres vivos, tá? Que atuam na decomposição, são as bactérias decompositoras, participam aí da cadeia alimentar, outra importante função, tá? E as parasitas, que são as patogênicas, que provocam doenças, aí elas são quimioterotróficas. Bom, coloração GRAM é um tipo de coloração, certo? Que a gente usa em laboratório para identificar bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, o que é isso? Para identificar uma bactéria gram-positiva ou negativa, se utiliza essa técnica, tá? De coloração GRAM. Aí, nessa técnica, vai se utilizar um corante violeta de cristal. Aí vai se submeter a bactéria uma solução de iodo, que vai aumentar a afinidade dela com o corante, para o corante aderir. Aí depois utiliza um solvente. Aí as bactérias gram-negativas, após serem submetidas ao solvente, elas vão perder a cor. Mas a positiva, elas vão ficar com a cor meia fucsina, meia azulada, rocheada, certo? Então, as bactérias gram-positivas, no final do processo, elas ficam coradas de roxo, em virtude do violeta cristal. E a negativa, ela, como perde a cor, ela fica corada de vermelho. Então, você consegue identificar quando uma bactéria é gram-positiva e gram-negativa. É uma técnica, tá? E assim vai adquirir uma escolha de um antibiótico adequado para eliminar aquela bactéria. Então, aqui tem a técnica, ó. Eu tenho aqui, primeiro coloca o corante, né, violeta, e depois a gente vai colocar o iodo, aí o solvente e por fim aqui a descoloração. Quando ficar gram-positiva é arroxeada e a negativa ela vai perdendo a cor, fica meio avermelhada. Então isso que vai facilitar no laboratório, quando o médico pedir tal, um exame, ele vai fazer um antibiograma ou um exame desse para identificar se é gram-positiva ou negativa, vai fazer com que o médico possa solicitar um antibiótico correto para eliminar aquela bactéria. Reprodução das bactérias. As bactérias elas se reproduzem basicamente de forma assexuada, tá? Por divisão binária. O que é isso? Ela vai ocorrer quando uma bactéria, aqui tem uma bactéria, ela vai duplicar o material genético e depois ela se divide em duas idênticas cópias, tá? Fazendo mitoses consecutivas, elas fazem cópias, clones dela mesma, tá? Então ela duplica o material genético, depois que ela duplica esse material genético, ela se divide em duas, formando outras. Então em 24 horas, esse processo dura em 20 minutos, mais ou menos. Então, nas condições adequadas, né, de temperatura, nutriente, aí ela vai se multiplicando. Imagine, em 24 horas ela tem milhares de bactérias já. Por isso que você comeu agora, digamos, você almoçou, aí se alimentou com alguma coisa que estava contaminada. Daqui a umas horas, né, no final da tarde, no início da noite, já começa a sentir os sintomas, né? Aquela infecção, né, intestinal já começa a surgir os sintomas, porque é muito rápido uma infecção bacteriana. A multiplicação por bactérias é muito rápida. Reprodução das bactérias. Agora, nesse caso aí, se ela tiver condição normal, tá? Se for, ela tiver condição de nutriente e temperatura adequada para ela se multiplicar. Senão pode demorar mais um pouquinho. Ou o nosso próprio organismo eliminar ela. Algumas bactérias do gênero Clostridium, principalmente, tá? E bacilos, elas podem se reproduzir por conta dos esporos. Então, quando isso acontece, né, elas se desidratam, né, em condições desfavoráveis. Não tem condição favorável ali para ela, não tem nutriente, não tem temperatura adequada. Aí elas se desidratam,
forma estrutura bem resistente, chamada endosporo. Aí ficam lá, stand-by, aguardando, certo? Essas estruturas são capazes de resistir a altas temperaturas, falta de água, até substância. Na maioria das vezes, matam até micro-organismos. Então, quando encontra condições ambientais favoráveis, aí eles voltam a se reidratar e a bactéria se reconstitui. Então, é tipo uma defesa da bactéria. Não tem condição dela se multiplicar agora, aí ela entra no modo defesa, se desidrata e forma estrutura resistente e fica lá no canto dela. Apareceu condições favoráveis, aí ela volta a se reidratar e assim vai contaminar, certo? Começa a se reproduzir por divisão binária. Uma dessas bactérias é a bactéria, por exemplo, do tétano, que fica lá no solo. A gente às vezes acha que pega tétano por conta de algum objeto enferrujado. Mas o tétano está lá no solo. Só que ele não sobrevive com oxigênio. Aí, como objetos enferrujados não têm oxigênio, por isso que eles se instalam ali, né? Um prego enferrujado no chão e tal. Mas não quer dizer que todo objeto enferrujado vai ter tétano, não, tá? Então, a bactéria do tétano é um exemplo desse, que fica lá stand-by, só aparecendo na oportunidade. As bactérias do Clostridium botulínico, que contamina alimentos, certo? Também é uma dessas, contamina principalmente enlatados. Então, o combate, principalmente da medicina e da indústria alimentícia, é eliminar isso aí, certo? Eliminar esses endoesporos, para que não cause doenças. Conjugação binária. Então, a transferência, isso aí, nesse caso, a bactéria, a gente falou até agora, né? Que ela se reproduz por divisão binária, duplica seu material genético e depois se divide em duas, 4, 8 e assim vai. Aí tem a condição do endosporo, que se ela não tiver condição no ambiente, ela fica lá esperando o momento adequado, né? Criando resistência, depois ela vai e quando tiver condições necessárias, condições de temperatura e nutrição para ela se reidrata e volta a se reproduzir por divisão binária. Mas aí tem casos que a bactéria consegue transferir DNA. Então ela não se reproduz sexuadamente, mas elas conseguem transferir o seu material genético para outra. Então, um desses casos é a conjugação bacteriana. Nesse caso, certo? Eu tenho aqui uma bactéria e tem a outra que vai transferir. Ela vai sendo transferida por esse pilus, que é uma fímbria, tá? Então, ela tem um DNA aqui extra, que causa resistência, por exemplo. Aí, ela vai transferir o seu material genético. Então, eu tenho aqui a doadora, tá? Do DNA extra, que tá dando resistência. Foi alguma bactéria que conseguiu, digamos que teve um antibiótico lá. Fulaninho não tomou antibiótico no tempo certo. Aí, começou a tomar antibiótico, ficou bonzinho. Aí disse, vou tomar mais não. Já tô bom, tô curado. Mas só que você tem que tomar um antibiótico até o fim. Porque se você não tomar até o fim, você pode causar resistência. Por quê? Porque sempre sobra uma ou outra bactéria. Essa uma ou outra pode não causar inflamação para você. Mas a que sobreviveu pode dar resistência, sobreviver com resistência àquele antibiótico. Aí ela vai se multiplicar. E uma próxima vez, quando você pegar a mesma doença e for usar o antibiótico, ele não serve mais. Então, sobreviveu uma lá na luta contra esse antibiótico. Aí ela adquiriu resistência. Aí ela chama a outra amiguinha dela. Se une a outra amiguinha e divide, compartilha o DNA dela, o gene, que é a proteção extra dela, que ela conseguiu adquirir o poder, digamos, o poder dela sobre a resistência contra esse antibiótico. Aí ela compartilha, através dessa fímbria, esse poder, se une. Quando ela compartilha, aí agora ficou 2 bactérias com o poder da resistência, certo? E assim vai se criando
bactérias, né, super poderosas aí no caso, né, que são resistentes. Então, por isso que é tão importante a gente usar antibiótico adequado, no modo adequado, da maneira certa, porque a gente pode, nosso próprio organismo pode estar criando superbactérias, certo? Então, a conjugação bacteriana é a transferência de material genético por fibras sexuais, certo? Recombinação genética. A gente tem também a transdução bacteriana. Então, nessa fase aí, vai ocorrer a transferência de material genético através de bacteriófagos. Que é o quê? É um vírus que infecta outra bactéria. Então, quando esse vírus ele vai infectar a bactéria, aí ele coloca lá o material genético dele e começa a utilizar o material genético da bactéria em favor dele, no metabolismo dele. Aí, esse material genético acaba se misturando com o dele. Aí, quando ele forma, após se misturar com o dele, ele vai começar a multiplicar, fazer outros vírus. Aí, quando liberar o vírus, esses outros vírus têm o material genético dele combinado com o de outra bactéria. Aí, quando ele levar o material genético dele combinado com o de outra bactéria para outra bactéria que ele vai infectar, aí ocorreu a mistura de material genético entre bactérias. Entenderam? Então, isso aí ocorre através da ajuda de um vírus que infecta bactérias, que é o bacteriófago. Então, aí vai ocorrer a transferência de DNA por conta disso. Então, os bacteriófagos, eles costumam injetar seu material genético na célula bacteriana e assim se multiplicar. Aí, durante esse processo, a incorporação de segmentos de DNA da bactéria hospedeira e posterior liberação desses fragmentos na bactéria receptora. Então, aí a troca. E vai ocorrendo a infecção, né, para outras e outras bactérias. Transformação bacteriana. Nesse caso, vai ter vários fragmentos de DNA livre e essas células vão absorver. Então, consiste na absorção de fragmentos de moléculas de DNA dispersos no meio externo, tá? Aí o DNA da bactéria incorpora esses fragmentos de outros DNAs de outras bactérias que estão livres ali no ambiente. Aí essa característica vai permitir que os cientistas utilizem essas bactérias em experimentos de engenharia genética. Então, isso aí, essa característica que a bactéria tem de absorver outros materiais genéticos ajuda na engenharia genética. Então, é uma função que acaba sendo importante. Importância das bactérias. Então, a gente já falou aí da engenharia genética, biotecnologia, já falamos da ecologia, né, como decompositor, do ciclo do nitrogênio. Então, na natureza, a gente tem bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, tá? Ajudando em diversas etapas. Temos as bactérias decompositoras, participam da cadeia alimentar. Temos bactérias que são utilizadas nos alimentos, na fabricação de iogurte, queijo, coalhada, os lactobacilos e também até em temperos, como vinagre também, tá? No glutamato e vinagre. Na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos e vitaminas a partir de bactérias. Engenharia genética, a gente viu aí, né, o uso do plasmídio, que eu falei a vocês, e também essa técnica aí de absorção de DNA. Elas são utilizadas para produzir, por exemplo, transgênicos também, tá, e hormônios. E também é possível introduzir bactérias do gênero Pseudomonas em ambientes poluídos, tá? Aí, em ambientes poluídos, elas vão acabar se alimentando de poluição, né? De coisas que podem causar poluição naquele ambiente. Então, a gente chama essa técnica de biorremediação, que as bactérias, elas se alimentam de outras bactérias patogênicas, de outros detritos que são poluidores. Aí, acaba causando a limpeza ali daquele ambiente. Então, essas são algumas das importâncias das bactérias. Bom,
Vamos falar um pouquinho de árqueas agora, tá? A gente falou bactérias, estrutura, falamos da importância da reprodução e das características. Agora vamos falar das árqueas, que também fazem parte do reino Monera, certo? As árqueas, elas eram consideradas do reino Monera, né, junto com as bactérias, porque antes se achavam que, por elas serem procariontes, elas se pareciam mais com as bactérias. Hoje a gente sabe que a estrutura das árqueas é mais parecida com a dos eucariontes. Por isso que elas agora têm um domínio próprio, certo? Então elas constituem um grupo bem diversificado. A gente tem os autótrofos ou heterótrofos, anaeróbios ou aeróbios. Então, eu não expliquei a vocês, mas tem bactérias também aeróbias e anaeróbias, né? Anaeróbias é que vivem sem a presença do oxigênio, como o tétano. E aeróbias que precisam do oxigênio, certo? Para sobreviver, obter energia. Mesma coisa é as árqueas. Elas têm anaeróbias ou aeróbias. E tem também aquelas anaeróbias facultativas, que elas podem fazer fermentação ou não. Tanto faz, se tem oxigênio ou não, elas estão de boa, certo? Então, apresentam forma esférica, de bastão, espiralada, achatada ou irregular. Podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, com transferência de material genético. Vivem em ambientes extremos, como lagos de água muito quente, né, fendas vulcânicas, tubo digestório de animais, mar morto também a gente pode, com alta taxa de salinidade, a gente pode encontrar árqueas. Então, os grupos das árqueas é dividido em halófilas, que é o grupo mais expressivo, vive em água com alta concentração salina. Para se ter ideia, a água do mar não é suficientemente salgada para ela. Então, elas gostam de viver tipo no mar morto, né? Alta concentração de sal. Árqueas termoacidófilas, elas são alta capacidade de habitar em ambientes extremos, de alta temperatura e acidez. Bactérias metanogênicas, que são anaeróbias, né? Vivem sem a presença de oxigênio obrigatório e liberam gás metano como resíduo metabólico. Elas são encontradas em ambientes com ausência de oxigênio e abundância em matéria orgânica. Vivem no tubo digestório de cupins e animais herbívoros. Importância das árqueas. Então, essas árqueas metanogênicas, a última que eu falei, elas podem ser utilizadas para auxiliar na decomposição de lixo orgânico. Então, elas podem ser utilizadas na estação de tratamento de esgoto, certo? Ajudando a despoluir o ambiente. E também ao produzir metano, elas podem ser aproveitadas como combustível, né? Contribuir na geração de uma fonte de energia alternativa. Diferença entre arca e bactéria. Então, de parecidas, a árqueas e bactérias, né? A estrutura celular delas é bem parecida. Porém, as características genética e bioquímica das árqueas são mais parecidas com os eucariontes, como eu falei, por isso que elas ficaram com domínio próprio. As duas principais diferenças que distinguem a árquea e bactéria é constituição química da parede celular. Em árqueas, vai existir uma enorme variedade de paredes celulares. Entretanto, nenhuma delas é composta de peptidoglicanos, que é o caso da bactéria, que é o componente principal, né, das bactérias. A organização e funcionamento dos genes nas árqueas, a sequência de genes e de suas ações, assemelham-se com os eucariontes. Então, apesar das árqueas serem seres procariontes, a estrutura bioquímica delas é mais parecida com a dos eucariontes. Resistência a antibióticos. Como eu falei, quando a gente estava falando lá da transferência, né, de genes e tal, eu falei sobre resistência de antibióticos. Então, os antibióticos são compostos químicos de origem natural sintética que vão atuar na falência, né, na destruição dos agentes patogênicos, de bactérias, eliminando os micro-organismos. Contudo, algumas espécies podem manifestar
resistência, certo? Aí, como eu falei, quando a gente toma um medicamento antibiótico, o médico, a gente tá com a inflamação na garganta, ele passa lá 10 dias na amoxicilina. No 5º dia, tu já tá bom. Tu diz, eu já tô melhor. Pra que eu vou usar esses 10 dias? Só que, como a gente viu, a bactéria, ela se multiplica muito rápido, certo? Muito rápido. Então, aquela bactéria que pode ter sobrado, porque você não usou os dias totais do médico, pode ter sobrado alguma outra, aí elas começam a adquirir resistência àquele antibiótico, porque você deixou de tomar o suficiente para eliminar. Aí aquela que sobrou, né, ela vai começar a se multiplicar. Aí quando você menos esperar, tá com uma reinfecção. Só que tá com uma reinfecção mais séria, porque ela agora tá resistente ao antibiótico que você tomou. Aí é como eu disse, na hora lá da transferência genética, ela troca com a amiguinha dela o poder dela de resistência e vai passando para outras. E com isso a gente pode criar super bactérias. Por isso que é importante usar antibiótico só indicado pelo médico e usar no tempo certinho. Então, cuidado com isso aí, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curta. E até a nossa próxima aula de doenças causadas por bactérias, tá bom? Tchau, tchau, gente.